Aê! E essa semana, merda, gente, Yaya! merda, Fefo! Tô feliz hoje. Ô, gente, tô essa feliz. semana tem aniversário! Gente! Amanhã é meu dia maravilhoso. Hoje é meu aniversário. Mas eu celebro todo dia, né? A minha vida é uma grande festa sempre. Vocês sabem aqui. E aí, conta pra gente. Gente, bafo agora. Agora, pra onde você vai? Aliás, eu vou comemorar meu aniversário esse ano em New York, meu amor. Aliás, me sigam lá no Instagram, no Fefo Gente. Barros, pra acompanhar minha aventura em New York, meus Pra onde programas. você vai? O que você vai fazer? Vai assistir Minha um teatro? primeira vez, lógico. Vamos Eba! ver Broadway, Off-Broadway. Que Quero conhecer os museus. Quero conhecer um pouco mais da história de Stonewall, que é o movimento LGBTQIA+, que deu origem, né, ao movimento LGBTQIA+, que tem a ver com uns projetos que eu tô querendo fazer pro ano que vem. Eba! Quero jogar, quero conhecer, viver, porque a vida ao redor é o que inspira a gente, né, Yaya? E nada melhor, né, Fefo, do que a gente ir pra uma cidade que tá cheia de arte, Muita, pra se alimentar. acredito, espero. Então, até pensando nisso, quem são seus mestres do teatro, suas inspirações do cinema? Eu tenho vários, além das pessoas que, né, as inspirações, os artistas que fazem as grandes cenas, os grandes trabalhos que acabam inspirando a gente. Eu acho que a gente tem as pessoas muito próximas, as pessoas que são mais próximas da gente, que nos tocam de alguma forma que às vezes a gente não consegue nem entender como, Então, né? Fefo, vamos chamar a vinheta e Chama a vinheta depois que a ele gente vem. continua. Chama a vinheta que a gente continua. Voltamos aqui, a gente estava falando de mestres e hoje que é o especial, vou falar que é o episódio especial, meu aniversário. Meu aniversário. Eu queria chamar um grande mestre pra mim, que é um amor da minha vida, a gente tem uma história maravilhosa, ele é uma pessoa incrível, ele vai contar um pouco do trabalho gente. dele aqui, ele não tá aqui só porque ele é meu amigo, ele é foda mesmo. Mas é nosso amigo também. Assim, porque a gente só chama amigo aqui, Porque gente. os amigos são foda, gente. Tem muita gente foda nesse mundo. E ele é um deles, Sérgio Espina, meu mestre. Olá, Nosso senhoras mestre! e senhores, olá a todos. Tudo bem? Que introdução, Fefo. Você é Meu amor Deus eterno. Do céu. Se eu morrer antes de você, por favor, vá lá no meu enterro, faça Eu essa vou, introdução. eu tenho certeza que eu vou cantar no seu enterro, eu vou Dançar. declamar, eu vou fazer performance. Amor, obrigado, parabéns pra você, não é hoje, é amanhã. Amanhã. Parabéns, amo demais, amo Yaya, amo o Fefo, temos muita história ainda. Muita história. E é isso, É um muita prazer. história contada e muita história pra contar ainda. Muitas, estamos só no começo da nossa trajetória, assim. Cessé, então, bem-vindo ao Dramáticos. Bem-vindo. Fique à vontade, o microfone é seu, a gente quer ouvir você, as suas histórias, as nossas percepções. Serginho, ele tem uma história dentro do teatro, do cinema, e agora ele tá migrando de área, faz essa migração do ator, do cineasta e tem se envolvido cada vez mais com o trabalho artesanal do ator, ele vai falar tudo isso, mas eu quero que você se apresente aqui pra gente. Quem fale um é pouco. Sérgio Espina? Bom, primeiramente, segundamente, bom, eu gostaria de agradecer aqui o convite, acho esse projeto delicioso, ouvi já só os dois primeiros episódios ainda, mas já ouvi, amei, e bom, eu sou uma pessoa, eu ouvi a entrevista da Lena, né, e ela fala que ela é uma sonhadora. Eu achei lindo, né? E eu acho que eu tenho um pouco de sonhador também, mas eu acho que eu sou uma pessoa inquieta, inconformada. Eu acho que o que me conduz, seja no cinema, no teatro, na ópera, é a possibilidade de mostrar um outro caminho, ou seja, uma outra possibilidade de fazer as coisas. Porque a gente não tem feito as coisas corretamente, né? É só olhar para o mundo aí, ao ponto que estamos, a gente não tem feito, a gente não tem lidado bem com as coisas. Então eu acho que o que me move é ter na arte a possibilidade
de discutir outras formas de viver, de lidar com a gente, de lidar com o outro, de lidar com o mundo. Eu acho que isso é essencial. Então, sou uma pessoa inquieta, inconformada e, e vou buscar sempre. Eu acho que isso nunca vai me satisfazer. Eu nunca estarei quieto, nunca estarei conformado, porque você descobre algo e isso gera uma nova pergunta que te leva a um outro ponto. Eu acho que viver isso é isso que mantém a gente em movimento, né? Questionando, vendo se aquilo cabe pra gente, se não cabe a gente deixa para trás, vai buscar o próximo ponto, o próximo passo, e é isso. Que lindo. Ai, eu amo ele, Gente, gente. não é inspirador? Fala. O Cé, ele hoje vive em São Paulo, mas ele vem de uma cidade do interior que é Mococa. Ê, Mococa! Aê, vocês estão Mococa. assistindo. Sim, é a cidade do leite condensado. Se você ficou aí, acho que já é sim, se você já viu provavelmente aí no mercado o leite condensado Mococa. Leite condensado. Ô, Cé- Como que é? Ô, Cé, vamos falar de arte. Deixa não Patrocina não tá a gente. patrocinando Mococa, Mas leite pode condensado. patrocinar, Pode né? patrocinar. Pode. Ah, então vamos falar agora. Ô, Cé, você como um garoto do interior, como começou seu movimento, seus passos artísticos dentro de uma cidade pequena? Bom, Mococa é uma cidade que fica a 10 quilômetros de Minas Gerais, é uma cidade bem pequena, tem 60 mil habitantes. É uma cidade deliciosa, né? Mas ainda calcado em pensamentos conservadores. Né? Conservadores no sentido da moral, não se dá espaço para a cultura, não se dá muito espaço para o novo, né? A tradição acaba imperando e bloqueando o que precisa evoluir. Né? Então é uma cidade deliciosa, com pessoas maravilhosas, mas ainda calcada nesse pensamento. E isso começou a me incomodar desde que eu me entendo por gente. Né? Desde quando eu nasci, que eu me entendo por gente, que me foi passado o que deveria ser a minha vida, né? De, você tem que estudar para depois conseguir... Lá naquele lugar. Exato, você tem que estudar, depois você vai trabalhar, aí você vai casar, aí você vai ter um carro, uma casa, uma família, depois você vai aposentar e morrer. Né? Então isso me assustava e me incomodava ser a única opção. E eu tive a felicidade... de nascer numa família, embora de classe baixa, mas muito sensível, muito artística. Minha mãe sempre escreveu poesias, embora minha avó, em determinado momento, pegue esses cadernos de poesia e queimem. Nossa! Exato, né? Como assim? É bem coisa do interior, Nossa. essas histórias da mulher, né, que tá sendo progressista demais, né? Exato, minha mãe conta, né, que ela usa óculos porque ela tinha que pegar as revistas e ler à noite ali com luz de vela embaixo do cobertor dela, né? Forçando, então, exato. que Então, loucura. nesse pensamento em que eu fui criado e pelas histórias das pessoas que me criaram, isso foi me incomodando. E eu tive a oportunidade de ter também, por exemplo, a minha tia Karina, que tinha um grupo de bairro de teatro. Então ela, com 3 anos de idade, já me colocou no palco. Então, desde os 3, a primeira peça foi um show da Xuxa. Ela criou uma história do show da Xuxa e meu primeiro personagem foi o Praga. Não sei se vocês lembram, que era um anãozinho. Xuxa foi minha babá quando eu era criança. Exato, eu fui num show da Xuxa com 3 anos de idade, porque eu amava a Xuxa. Nossa. Mas minha mãe disse que eu não assisti, porque eu passei o show inteiro chorando, porque eu queria dar um beijo nela. Olha só. Dramático. Bem Bem dramático. Bem dramático. Bem dramático. Mas a Xuxa criou uma geração de jovens baixinhos dramáticos aí, viu, Xu? Criou mesmo. Então, tive a oportunidade de fazer teatro com a minha tia Karina, né, sempre incentivado pela minha mãe muito, e depois conheci o meu primeiro mestre, que foi o maestro Coelho de Moraes, que ele é maestro, diretor de teatro, diretor de cinema, e um cara completamente transgressor dentro desse sistema conservador. Né? Transgressor por quê? No primeiro dia que eu cheguei lá, ele me colocou para fazer um filme. No primeiro dia.
Eu não sabia o que eu estava fazendo lá direito, eu não sabia se eu ia participar do grupo de teatro, não sabia o que era atuar, não sabia o que era teatro, não sabia o que era cinema. Ele imediatamente me colocou dentro de um quarto lá com outro ator e falou, vocês são esses personagens, vamos lá, improvisando, ação. E aí entrei nesse grupo de teatro, ele me ensinou muito sobre a vida, sobre teatro, e ele entrou no movimento de fazer uma peça a cada 45 dias. Uma peça diferente. Gente, isso numa cidade do interior, o cara é completamente transgressivo. E onde eram essas apresentações? Lá em Mococa, embora a cidade seja pequena, a gente tem um cinema de 1000 lugares. Funciona ainda? Incrível, de rua? De rua? É um cinema de rua, não é dentro de shopping, nada. Um cinema antiquíssimo, Nossa, assim. gente, Teve uma época que dizem, né? Eu não sei exatamente, eu recebi por tradição oral, essa informação. Me contaram que antigamente tinha um percurso que era São Paulo, Belo Horizonte, Rio e Mococa, por causa dessa sala de 1000 lugares. Então lá tem essa sala de 1000 lugares e tem um teatro municipal de 640 lugares. Lindo. Então tem esses 2 espaços maravilhosos e a gente no Teatro Municipal entrou nesse desafio de fazer uma peça a cada 45 dias. Né? É um grupo amador, a gente de uma peça para outra entrava, porque a gente ia na escola, quer fazer teatro? Vem. Uhum. E isso a gente proporcionou para a gente a oportunidade de conhecer textos, de ter o contato com a plateia. Né? Desde Vocês muito cedo, que são do né? teatro, vocês sabem a delícia, o quão isso é importante, porque a gente faz cenário, a gente faz figurino, a gente faz maquiagem, a gente vende o ingresso, a gente fica na bilheteria. Sim, a gente passa por todos os processos do fazer teatral, né? Que dá essa sensação da coletividade também, né? Exato. E aí eu cheguei com 17 anos com 21 peças. Feitas no teatro amador, assim. E aí eu falei, olha, eu acho que não é mais direito, não é mais advocacia o que eu vou fazer, mãe. Na verdade foi o contrário. E mãe, o que mãe respondeu? Na verdade foi o contrário, eu preciso ser justo, eu contei errado isso aqui. Na verdade, eu tinha feito um vestibular, tá? Para fazer, porque lá no interior tem uma escola muito famosa técnica. E eu tinha feito esse vestibular para fazer um curso técnico e depois ia fazer direito. E fiz lá o vestibular, vim para São Paulo, porque eu sempre vinha para São Paulo para passar as férias na casa da minha tia. Em determinado momento, eu não estava muito bem. Estava meio triste, meio deprimido. Porque ia ter que abandonar o teatro, mudar de cidade, blá, 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 fazer ainda o técnico lá na cidade, mas depois fazer direito em outra cidade. E aí minha mãe me ligou. Teve um dia que minha mãe me ligou, falou, olha, é o seguinte, parabéns, você passou no vestibular, passou bem, super bem colocado, mas você não vai fazer. Porque você não está feliz com isso. Você vai mãe. Você vai continuar fazendo teatro. E aí vamos buscar o que vai fazer. E aí comecei a pesquisar, encontrei a escola Everton de Castro. Já aqui em São Paulo. Já aqui em São Paulo. E falei, ok, então é isso. Porque se a sua mãe chega... Se ela fala... Se ela fala, e naquele momento, enfim, eu percebi que era aquilo que eu queria, né? Tive consciência do que o meu inconsciente estava pedindo. E vim para cá, fiz o teste na Everton de Castro, a Everton de Castro fechou. Foi exatamente no ano que a Everton de Castro fechou. Fui para o Macunaíma e me formei no Macunaíma. Foi isso, foi o meu fim, né, da minha estada, da minha jornada em Mococa. Vim para cá com 18 anos, mas também, aproveitando, né, que a gente não tem muito espaço para contar essas histórias, teve algo que me impulsionou vir para São Paulo. Porque por volta dos 15, 16 anos, o movimento do grupo de teatro estava muito forte. Né? A gente conseguia lotar, a gente só fazia 2 apresentações a cada 45 dias. Mas a gente lotava, então a gente tinha 640 pessoas. E isso deu uma certa projeção para o grupo. Foi onde eu pensei, ok, então com esse grupo, liderados por esse cara incrível que é o maestro, a gente vai conseguir mudar um pouco dessa dinâmica conservadora para que as indústrias apoiem a arte, né? Porque criar um movimento
retorno, né? Exato, porque você tem peças que vão de São Paulo, que vão do Rio de Janeiro para lá e tem apoio da prefeitura, você sabe disso. Mas a prefeitura, o comércio não apoia a cultura local. E a gente achou que a gente ia conseguir isso. Então, um dos movimentos foi começar a escrever nos jornais da cidade. Eu comecei a escrever no jornal e num site, Sim. num portal. E a gente começou a dizer a verdade. Por que que não temos apoio? Por que que outros grupos de teatro daqui de Mococa não têm apoio? Quais são, além do teatro, os projetos? Isso gerou muita polêmica. O povo não gostou. Muita polêmica. Olha só. Teve um dia que minha mãe me ligou assustadíssima, porque a mulher na televisão falou assim, quem é esse Sérgio Spina? Quem ele pensa que é? O que você tinha Da falado, Associação de Sé? Senhoras Que você Mocoquenses. Eu tinha falado, a gente fez uma leitura do ano anterior, o que foi feito em termos de cultura naquele ano, né? Eu não sei exatamente, isso daí foi 1999, eu não sei exatamente o ano, não me recordo. Mas a gente fez um levantamento e a única coisa que tinha sido feito de evento cultural tinha sido... Investido pela prefeitura. Tinha sido uma festa de comida Só. típica. É que não tinha o Gustavo Cadê Lima o na dinheiro? época, mas senão ele ia estar tocando lá. E o que eu acho importantíssimo, eram comidas tradicionais, italiana, mineira, um evento maravilhoso, mas não pode ser só isso. Sim. Cultura Sim, não claro. pode se basear nisso. E ocorreu naquela ocasião que o dinheiro da cultura foi até devolvido. Porque não foi investido. Na Sim. cidade. E a gente lá, há 5 anos, batalhando com um grupo de teatro, levando 1.000 pessoas no teatro, pessoas que nunca viram teatro. E aí, o que aconteceu, eu fui lá na TV direta de Mococa, porque eu tinha Direito de Aí eu resposta. fui lá, cheguei lá no dia seguinte, ela me recebeu com os olhos arregalados, entrei ao vivo, Com o quê? 17 anos? com 17 anos. Ai. E aí cheguei lá e ela teve que me receber e aí debati com ela ao vivo tudo que ela tinha dito ao meu respeito ao grupo de teatro. Eu levei provas, eu levei uma pastinha com tudo impresso, né? Então foi legal. Mas aí no dia seguinte eu chego na casa do meu avô, tinha 76 anos na época. E ele tá pálido. Ele morava na rua de trás de casa e ele tá pálido, quase chorando, tremendo, e ele chega e fala assim, mas Sérgio, filho, o que aconteceu? Eu falei, por que, vô? Porque acabaram de me ligar aqui da empresa X, dizendo que se você não parar de escrever, eu vou perder o meu emprego. Ele trabalhava na prefeitura. Gente, que loucura. Isso 2000, olha, coronelismo, a gente. cidade... Imagina eu com 17 anos ouvindo olhando aquilo. pro meu avô de 76 anos, quase chorando, tremendo, O com emprego medo era... Ele já era aposentado, mas ele mantinha o Sim. escritório dele de segurança no Ativo, né? trabalho, ativo, maravilhoso. E aí, naquele momento, eu desisti de Mococa. Ah, sim. Mococa não me cabe mais. É como se ela tivesse te dado uma facada pelas costas, né? Exatamente, Essa sensação. exatamente. Eu amo Não me profundamente essa cidade e por isso mesmo que é difícil para mim, porque a gente fez muito e o maestro tá lá, esse maluco, Continua ele fazendo, tá lá querendo e renovando as gerações do grupo de teatro. O grupo de teatro chama Teatro Popular de Mococa, TPM, né? E até Teatro Popular de Mococa, Rogério Cardoso. Eu não sei se ainda mantém o nome do Rogério Cardoso, Sim. porque ele é mocoquense. Lembra do Rogério Cardoso, Rolando Uhum. Lero? Sim. Na Grande Família, ele Eu esqueci o nome, o vô, né? o vô, ele era o vô. O Floriano, o Florido. Isso. Ele era lá de Mococa, ele ajudava a gente. Quando ele ia lá, ele conversava, tinha conversas Figuraça. com ele. Enfim, eles estão lá nessa batalha aí. Ainda, né? Ainda. Eu acho incrível, admiro. Não consigo estar junto, porque é difícil, Uhum. mas admiro profundamente. Ai, que lindo. Maravilha. E a chegada em São Paulo? Aí a chegada em... Você já tinha a sua turma? Você Não. foi... Como Como foi foi? construindo? Embora eu viesse para São Paulo todas as férias,
É um menino do interior, né? Então, assim, não sei andar sozinho, não sei andar de metrô. Eu chego com 18 anos na rodoviária, morrendo de medo, tremendo e Por esperando isso o só meu... gosta de andar de Uber até hoje. Com certeza, tem um pouquinho dessa síndrome de pânico aí embutida, assim. Mas é isso, meu tio foi lá me buscar na rodoviária. A primeira vez que eu fui no Macunaíma... Na primeira vez que eu fui no Macunaíma, o meu primo de 14 anos me levou, né? Porque eu não sabia. Olha. Eu com 18 e ele com E 14 ali, o Adrian, me levou lá no Macunaíma. Você ficou morando com eles esse tempo? Isso, eu fui para casa da minha tia, você também, né, Yaya? Fui para os meus primos, sim. Exato. Minha tia, Marilene. Ah, gente, é que eu não conhecia vocês, você não acolhia. A gente tinha casa, ele sabia. Não tenho dúvidas. Sua mãe e seu pai já me acolheu muito. Já, sempre. Amo eles. E aí fui para casa da minha tia, ela morava lá na Vila Ema, na Zona Leste. E a tia Marilene, que foi atriz também de teatro amador no interior. Legal. Né? E é uma pessoa maravilhosa. E a gente ficou lá, ela e os meus 3 primos. Então a gente dividiu um apartamento na Vila Ema. Enquanto isso, eu ia para o Macunaíma, né? E o Macunaíma, nos primeiros meses, eu não sei como é hoje, mas na época ele não era todos os dias. Então foi ótimo para mim, porque eu consegui fazer uma transição suave. Porque São Paulo, para quem vem do interior, é muito assustador e muito agressivo pelo tamanho, pela quantidade de coisas, de pessoas, de informações e de até dinâmicas que você não tem na sua vida morando no interior. E o Macunaíma foi muito importante para mim porque ele foi suave, né? Era uma vez por semana, aí no outro semestre passa a ser 2 vezes por semana. Isso foi bom, porque aos poucos eu vinha para cá, passava uma semana e depois passava uns dias em Mococa. Esse tempo e esse período eu fui conhecendo pessoas, fazendo amigos. Não tinha amigos aqui, não conhecia, não sabia andar para lugar nenhum ainda, não sei, Felipe sabe que sou péssimo de caminho. Mas foi importante, assim. E me formei no Macunaíma. Foram 3 anos deliciosos, assim, gostei muito da experiência que tive lá, das pessoas que eu conheci, Linneu, né? Precisamos citar Linneu, que a Yaya e Felipe conheceram, que era um professor lá do Macunaíma, já falecido, e que foi também um dos nossos mestres, assim, ajudando muito, né? Se colocando como ator na minha primeira direção de teatro aqui em São Paulo. Que eu acho, assim, de uma humildade, né? Muito então ele legal. ali se colocou na posição de ator, permitiu que eu dirigisse ele, ao mesmo tempo me ensinava, tanto na vida quanto no teatro. E Eu acho que esse caminho da... que eu ia até perguntar a ele, porque você faz o curso como ator, mas a gente já vê aí a primeira peça na direção. Isso foi rápido? Essa descoberta como Então, diretor? muito engraçado, porque eu lembro na 8ª série de conversando com meu grande amigo e falando que eu gostaria de ser diretor. Olha. Minha mãe fala que com 6 anos de idade eu falei que ia ser diretor de cinema, do nada. Ela perguntou, mas que diretor de cinema faz? Eu falei, não sei. Mas eu entendo não acho que é nada místico, não. Mas eu entendo a possibilidade de juntar, né, de compor com a imagem, com pessoas e criar uma narrativa que conte uma história, né? A possibilidade de você criar uma realidade, de fazer a mímese de uma realidade. Então isso me encantava muito e eu tenho curtas antes de entrar no teatro amador lá. Já fazia curto com a minha mãe, minha mãe morreu já no meu curta. já matei mãe, já matei minha avó. Já matei a minha avó. Quem mais que você matou? Eu matei bastante gente, porque era mais fácil ali brincar na linguagem do terror. Tem um curta que é minha tia Karina chegando como se ela fosse órfã, como se os pais dela tivessem acabado de morrer. Entendeu? Então ela chega toda misteriosa ali, entra em casa, é meio Natal, e quando ela entra, tá lá minha avó jogando baralho, meu pai, meu tio, e aí recebe ela, que bom que você veio aqui morar com a gente, e ela se oferece para fazer a sopa de lentilha. E ela vai lá fazer a sopa de lentilha. O personagem principal, que é meu primo, vai dormir e quando ele acorda, tá todo mundo morto. Ela tinha envenenado a sopa de lentilha. Então, para fazer essa cena, eu coloquei a minha avó com a cara dentro do prato de lentilha. Ai,
Que lindo. Fiz o meu tio colocar Eno na boca e ficar borbulhando ali Eno. Minha mãe tava com a cabeça para um lado, enfim, aí montamos. Imagina convencer todo mundo, né, a embarcar nessa ideia. Não, e a família uma delícia para topar a brincadeira. Exato. E eu lembro que eles não tinham muita opção. Eles não tinham essa opção, porque eu começava ali da base, né? Então convenci um primo, convenci uma tia. Então quando ia chegar neles, só faltavam eles. Não vai fazer? Não, vamos fazer. Exato. Nossa, que ótimo. Exato. Então eu sempre me interessei muito. Teve esse olhar, né? Sempre teve esse olhar. Sempre a direção, a possibilidade de criar filmes, de criar histórias, seja no teatro. Então, na verdade, ir para o Macunaíma fazer artes cênicas, lá fazer o curso técnico de ator, para mim era o caminho para chegar à direção, né? Eu achei por um momento que eu poderia ser ator e diretor, e realmente é possível, né? Mas aí eu percebi que não, eu me satisfaço já com a direção. Ser um diretor já requer muito trabalho. A profissão do ator é uma profissão muito difícil. Não só a profissão em si, mas conviver com ela, né? Eu admiro demais. Conviver com atores. Não conviver com atores. É que também é difícil. Também é difícil. Também, mas como a Fátima fala, a Fátima Toledo fala, é uma profissão muito solitária. Mesmo que você tenha preparação, direção, que você tenha o outro, na hora que dá ali o ação, é você. Sim. Né? E depois que dá o corta também. É você sozinho para pagar os seus boletos, para resolver os seus problemas. Exatamente. Aí você tem essa... O Sérgio falou aqui da Fátima Toledo, que é uma preparadora de elenco famosíssima aqui no mercado para nós atores, uma lenda. Já fez vários filmes. O Sérgio está trabalhando diretamente com ela. Mas a gente vou segurar um pouquinho para a gente chegar nesse ponto, para você falar do seu trabalho de ator, para a gente ir antes para essa... sua direção na relação com as grandes obras, né? Você teve sua trajetória, trabalhou com bastante coisa, você foi acabar trabalhando no Teatro Municipal como direção de atores das óperas lá do teatro, que são superproduções, é muita gente, tem uma fusão de linguagens e... Foi ali meio que se descobriu mais diretor para grandes coisas, para outras coisas? Como foi a sua relação ali com os atores? Antes de cair no audiovisual, que a Fátima tá mais ligada a um audiovisual, outra... E antes de conhecer você, né, Fê? Antes de conhecer. Porque a partir de você veio a Na Veia. Sim, tem uma linha... Tem história, né, tem uma gente? linha cronológica. Mas eu acabei conhecendo o Sérgio no Teatro Municipal, que foi a primeira vez que a gente se conheceu, que trocou do trabalho. Ele era diretor de casting, direção de ator, e ele lidou com as várias nuances e camadas do trabalho de ator, né? Desde a escolha do elenco até o lidar com os dramas e tudo mais. Como é essa relação sua como ator, você que era ator, virando diretor e tendo que lidar com tudo isso, com todos esses egos e emoções e dramas e... Bom, assim que eu me formo, a gente tenta abrir um grupo de teatro onde eu pudesse dirigir, né? Onde a gente ali faz as nossas primeiras peças, a gente fica em cartaz num teatro que chama Teatro Julia Bergman, ele não existe mais porque ele pegou fogo. Nossa. Por causa de um balão de São João. Nossa. Tá? Ele pegou fogo, mas foi um teatro ali que teve produções deliciosas, 17 vezes Nelson, direção do Nelson Baskerville, que é uma preciosidade, Ferro em Brasa, dos Fofos em Cena, que são realmente fofos e incríveis. E o Teatro Municipal surgiu da necessidade de pagar os boletos. Porque a gente tinha o grupo, a gente estava tentando fazer as nossas próprias produções, ou seja, a gente estava ali lidando com a falência, né? Sem apoio, tentando fazer inscrição em edital, mas a gente sabe que tudo isso é muito difícil. Você achava que ia vir para São Paulo e ia tudo melhorar? Não, parecia mococa, né? Sem apoio, sem edital, sem nada. Não, mococa era melhor, tinha casa, comida, roupa lavada. Tinha um teatro disponível. A gente tá acolhido. Ele tinha pelo menos mais duro.
Ele tinha um teatro, pelo menos, para se apresentar. Um cinema. Olha, na época eu não fiz essa associação, tá? Mas hoje eu acho que ela é bem pertinente, assim. Na época, sei lá, 20 e poucos anos, então ainda... ok, caímos aqui, vamos levantar ali, vamos continuar. E a gente não estava conseguindo se manter, como a gente sabe que demanda tempo, um grupo de teatro para estabelecer, para conseguir um fomento, um edital. E aí veio, eu tive a notícia, fui fazer uma peça infantil chamada O Caminho Perfeito, com direção de Lena Roque. Mentira! Com Lena direção Roque, de Lena Roque. nossa musa, nossa Olha guru. só Lena isso. Roque é minha mestra, assim, ela me pegou Gente. nesse processo, mas ela trabalhou tanto comigo, era tão bom, ela pegou tanto no meu pé e foi tão bom. Ela tirou vícios corporais, ela trouxe a questão do teatro físico, que é muito forte nela. Foi uma experiência deliciosa. E tinha um ator dessa produção, Lena depois me dirigiu em outro espetáculo, então eu tive essa oportunidade em 2 espetáculos, mas eu conheci nesse elenco um cara que falou, eu faço figuração no Municipal. Vem fazer. Pagam lá milão. Você fica um mês, R$1.000. Naquela época. Naquela época. Ainda hoje, né? Exato. Não, eu dei uma olhada da última, melhorou um pouco. Melhorou um pouquinho. Fiquem a Subiu o dica, cachê, gente. Subiu o gente. cachê, Subiu o é um cachê. mês de trabalho agora. Ótimo. No E meu aí, tempo. aí levei currículo lá, fui chamado para fazer figuração. Aí fiz um espetáculo, que é o Ariadne Naxos, com direção do André Heller Lopes. Ele me recebeu muito bem. Foi lá que conheci Rodrigo Manzelli, ator Toda uma maravilhoso. galera. Exato. E por causa dessa ópera, fui chamado direto para fazer uma segunda ópera como figuração. Falei, olha, já sou figuração convidada. Figuração Chique. especial. Aumentou R$100. Exato. Aí fui fazer o Amélia ao Balo com direção de Lívia Sabag. Incrível. Outra mestra que Mestrona. surge aí na nossa trajetória, que me acolhe como irmão, como assistente, né? Porque ela, por causa dessa ópera, ela me chama do nada e fala, você quer ser meu assistente? Que Eu não tinha maravilhoso. conversado com ela sobre direção, ela não sabia das minhas intenções, mas talvez por eu estar ali muito atento na direção dela, ela percebeu isso. Não sei, na verdade, preciso perguntar para ela qual foi o motivo. Lívia, vem aqui, vem no cadê? dramático. Chama Lívia. ela, a Lívia, é incrível. E ela me chamou para fazer assistência de direção do Palhate, no Teatro São Pedro. Então comecei assim, e nunca tinha assistido uma ópera, tinha feito Ariadne Naxos, tinha feito... Mas não tinha assistido. Não tinha assistido nenhuma ópera, não sabia falar italiano. Ela falou, topa mesmo assim? Vamos lá, você corre atrás, você resolve. Eu falei, vou. E ela deu espaço para mim, ensinou ali, a gente fez Palhate no São Pedro, no Teatro São Pedro, com Martin Müller, fazendo o personagem principal, e foi lindo. E desde então comecei a trabalhar com ela, até em óperas, em projetos avulsos, né? Rolava 1 por ano, 2 por ano, até que veio o convite do João Malatian para ser fixo no Teatro Municipal. Teatro, incrível. Porque o John Nashlin estava entrando, ele queria mudar, estabelecer uma nova dinâmica para as óperas, e realmente foi incrível. Foi um ano riquíssimo de trabalho, né? Incrível. Eu fiquei lá 24 meses e montei 13 óperas. Foram 13 óperas. Você, nesse trabalho com ópera, configuração e fazendo a preparação, porque você fazia casting e preparação também? Isso, eu tinha 2 funções, tanto casting quanto assistência de direção focada nos atores, na figuração. Tem algo que aconteceu nessas 13 peças que te pegou, assim, que talvez foi o pulo do gato para hoje ter uma sensibilidade com a orientação desses atores, na hora que você prepara um ator hoje? Com certeza, Yaya, com certeza, porque o Fefo já mencionou, é algo que acontece no intervalo de tempo de 40, 45 dias e envolve 70 pessoas da orquestra, 90 pessoas do coro. A gente já chegou a ter de figuração que 40 pessoas. 40 mais até. Mais 40 pessoas. Tem o balé que eventualmente participa das óperas. Então, quando você vai ver, tem 400 pessoas no palco.
É uma máquina, né? Exato. Tudo isso tem que ser levantado em 40 dias para ser realizado 7 apresentações, 10 apresentações no máximo. E ainda tem cantores. Tudo isso acontece, tem os cantores cantando ao vivo que precisam ter o espaço, precisam que todo mundo ouça. Temperamentais, gente. Não, gente, o povo da ópera é temperamental, cara. Não, são ótimos, pessoas incríveis, conheci gente incrível, mas tem um povo também difícil. É claro que tem uma nova, né? Uma nova geração aí sim. de pessoas como a gente, né? Assim, no sentido de estar ali pela arte. Deixamos um bom legado naquele lugar. Não, mas que tá aí pela arte, não pelo ego. Sim, total. Mas a gente se deparou ali com situações demais, onde a gente via ego. A gente não via nem a ópera, trabalho, nem nada. Eu como ator, eu tive uma oportunidade também de fazer assistência para ele e ter entendido o outro lado também do casting, né? Que foi muito importante para mim como ator também, de entender o que ator faz quando tá num casting, né? Casting é um teste que a gente faz para quando vai fazer um trabalho e tudo mais. Então, isso foi muito importante, foi muito engraçado também. Tipo, você fala assim, Jesus amado, não acredito que esse ator tá fazendo Por que isso. Que ele tá fazendo isso? É uma ópera, o povo não entende, né? O povo gritando, o povo fazendo umas coisas, mas tipo, você vai acabando entendendo o outro lado também, né? Essa coisa importante. É só um adendo também da importância do se observar tudo que está acontecendo, né? Não ficar só em si, no seu trabalho, na coisa, porque tudo é coletivo, né? Tudo é uma ópera, eram 400 pessoas, mas o seu movimento interfere, a gente está junto ali, né? Com certeza, né? Eu lembro na ópera que a gente fez, no La Boheme, onde você tinha momentos onde você tinha 200 pessoas ao mesmo tempo no palco. E todo mundo precisava estar num lugar específico, porque em determinado momento da música todo mundo congelava, ou alguém jogava o prato e o Felipe Veloso tinha que pegar, e aí alguém tinha que pegar e alguém tinha que correr, entrar com mesa, com cadeira. Então, nesse sentido, o Teatro Municipal foi uma universidade para mim, porque eu pude observar não só o trabalho do ator, mas o trabalho da encenação, da composição. Precisa tudo estar equilibrado, precisa tudo conversar, né? É aquela sensação de vazio que a gente tem quando a gente assiste um filme onde as interpretações estão maravilhosas, mas o roteiro não é tão legal. Então, de que adianta? Né? Ali a gente cumpre um ponto, mas em construir essa realidade já não cumpre, porque tem coisas destoando. A importância do conjunto, né? Às vezes você precisa tirar uma cena para que outro elemento fique em equilíbrio. Eu lembro disso, Fê, porque a gente queria fazer no La Boheme um momento que você dava um beijo na Gabi, se eu da Bia. Eu lembro. Eu sempre esqueço o nome das pessoas aqui. Exato. E você tinha esse momento, e na outra escada, no fundo de cena, eu queria montar uma coisa com o Lívio. Lívio Lima, maravilhoso. E eu tinha certeza que aquilo estava ótimo. Só que o diretor falou para mim, tá ótimo. Mas nesse momento eu preciso reduzir o foco para o cantor, porque ele está cantando sozinho no meio do palco, cercado por 150 pessoas. Então não importa que aquela cena ou aquele momento daquele ator é maravilhoso, virtuoso para a história, para a composição. Se eu preciso reduzir e ter o foco aqui, né? Preciso ter o equilíbrio. Então me deu essa noção do trabalho em equipe, porque no cinema você tem às vezes 40 pessoas, você sabe, né? Já teve a oportunidade de ser sua assistente de direção. Exato, várias vezes, várias. Me salvou tanto, Eu que aprendi demais, nossa. E é isso, então eu acho que isso me trouxe, né, a noção da composição, da encenação, do trabalhar em conjunto. Porque teve essa visão também, essa sorte, essa possibilidade também, que é muito raro, da gente ter, desse ano, a vivência e a visão de diretores de fora também, né?
porque eram cada diretor com uma visão, uma linguagem, cada ópera era diferente, tinha ópera que era multimídia, tinha ópera que era intimista, tinha ópera que isso dá como esses caras e são maestros também, esses diretores são maestros, porque dirigir 400 pessoas dentro de um palco é muito difícil, né? Sim. Além do maestro da orquestra tocando, é o maestro do palco, da cena, né? A gente já viu diretores que sabiam de cor a ópera inteira, que cantava o papel da soprano, o Gandini, Sim. né? Eu acho esse trabalho que ocorreu a partir do Nashling, de toda a equipe, eu acho sublime, né? Eu sei que tem muita polêmica, muitas questões, mas a proposta do Nashling em estabelecer uma dinâmica de produção de ópera, algo que a gente não tem aqui. Os projetos são avulsos. A gente tem o Festival de Manaus, tem outros festivais, mas você é contratado, vem, faz aquele projeto. Não, ele criou uma equipe. Então lá a gente tinha a Juliana maravilhosa, Juliana Santos, o Ronaldo Zero. A equipe fixa, uma equipe potente, muito foda, e aí com a proposta de fazer uma ópera atrás da outra. E ele tinha a ideia de ter parte da equipe, parte do elenco nacional e parte internacional. Para buscar em outros, não que a gente não faça bem, não é isso. Mas trazer a luz voltar à vida, e né? o intercâmbio, o que se tem feito em casas que se produzem 10 óperas por ano, o que os grandes diretores contemporâneos têm buscado, né? Então, esse intercâmbio, então a gente teve o contato com diretores que fazem ópera no Scala de Milão, né? Que é um dos principais de ópera do mundo. Exato, e então isso deu pra gente muita base, ensinou, a troca foi muito boa, né? Eles amavam, acho que a maior elogio que a gente leva do nosso trabalho é que eles amavam o trabalho da figuração, porque assim, teve a polêmica, né? São figurações ou são atores? Né? Sempre tem, né? Porque assim, o nome original é figuração, né? Figurazione, sei lá. Dentro do mundo da ópera. Tem outro contexto do que é a figuração na TV, no cinema, né? Porque você não vai cantar, mas você fica ali todos os dias, durante os 40 dias. Você tem que aprender trechos da música para entender as suas entradas, as suas saídas. Tem diretores como o que dirigiu a gente no Carmen, Filippo Tonon, a própria Lívia, que eles buscam uma interpretação realista, né? Você não está ali falando, não está cantando, mas você é alguém. Então, se você encontra aquele personagem, você age, reage, você interpreta com aquele personagem. Então, é um trabalho de ator e um trabalho dificílimo. Não era um trabalho de figuração. Não era, né? É um trabalho, às vezes, extremamente coreografado. Eu lembro de alguns casos. Muito. E com responsabilidade, Fê, se você quiser até falar um pouco disso, de abrir a casa. Eu falei aqui Primeiro agora deixa eu te entrevistar. Quantas óperas você fez lá Eu acho que 7 ou 8. Nossa. Exato. Fiz bastante. Não, e tive a oportunidade... Primeiro eu tive a oportunidade de fazer Jesus Cristo numa ópera, fazer para 1.500 pessoas naquele teatro. Acho que foi uma das experiências mais tesudas da minha vida, assim. Ao mesmo tempo que você fazia assistência de direção. Não, foi outra Ao hora. mesmo tempo? Eu fazia assistência de direção com você pro Pagliatti. Isso. Do William. Isso. E fazia o Jesus no Cavalaria Rusticana, com direção da Ju, que foi a Ju que remontou uma direção que era do Pier Paolo. Do Pier Paolo. Isso, esqueci. A gente tá ótimo. Pier Paolo. Italiano. Sintam-se abraçados. Maravilhoso, exato. Todo mundo da ópera, lindos, maravilhosos. Foi porque muito rico. Eram duas óperas curtas, então elas apresentadas ao mesmo dia. Mesmo dia. Muitas experiências boas, o teatro que veio. Que aí o teatro, agora linkando, a gente ficou muito amigo trabalhando lá, porque era essa rotina de quase 12 horas dentro do teatro todo dia, 45 dias para fazer uma ópera. Então, como a gente eu engrenei uma ópera na outra desde 2013, foi direto, a gente acabou criando uma amizade, uma parceria profissional de criação também, né? E o que vocês criaram, Fefo? Muita coisa, muita coisa.
A gente começou nessa inquietação também, porque eu acho que a gente se conectou nessa inquietude do fazer artístico, da arte, do que estava acontecendo, né, no Brasil, de como as produções estavam representando o Brasil também naquela época, né? A gente nunca desassociou o pensamento político, o pensamento da vida com o nosso fazer artístico, né? Então acho que a gente teve esse encontro e falamos, vamos criar produto, vamos se unir. Foi o meu primeiro contato com o audiovisual, porque até então eu era exclusivo do teatro. Porque, na verdade, foi inspirador esse movimento do teatro. Pela primeira vez, você tinha a possibilidade... o Felipe lá ficou 7 óperas, a gente passou um ano e meio juntos. Você tinha a possibilidade de estar fixo e desenvolvendo um trabalho que você gostava e acreditava. Então, a gente começou ali no teatro mesmo, a gente levou para o Nestling a proposta de ter um grupo de teatro. Fiquei sabendo onde dessa. a gente não precisava se apresentar no palco, a gente poderia se apresentar no camarim do Teatro Municipal. Nas escadas, nos espaços alternativos, né? Então isso inspirou muito a gente. Bom, existe essa possibilidade aqui no Municipal, vamos tentar, mas se não der, o que a gente vai fazer? E aí veio a ideia de fazer uma produtora na Veia. Na Veia Filme, a famosa. Finalmente alguém da Na Veia Filmes veio nesse podcast. Agora eu entrei na história. Cheguei. E não sai mais. Ai, que delícia. Salvando a gente. E a gente começou a se unir. Agora você falou uma coisa no começo daqui do nosso papo do maestro, que já botava o povo fazendo cena e já te colocou ali. A gente não... O meio audiovisual de fazer cinema, ainda mais, ele é muito nichado. Ele sempre teve suas panelas dentro, ainda mais aqui em São Paulo. Sempre foi muito caro fazer cinema, e a gente que vem de uma classe baixa, periférica... Era muito difícil pensar em fazer cinema. Quase impossível, Fefo. Pode continuar. Né? Não, porque então era isso, a gente não tinha essa possibilidade. A tecnologia não tinha materiais o suficiente que dava autonomia. Uma câmera era muito cara. A gente não tem uma indústria, né? A gente estava tentando estabelecer uma indústria que foi destruída, né, e precisa ser reconstruída. A gente não tem uma indústria, a gente não tem um fluxo de produção, né? Para você realizar um filme demora 3, 4 anos. Você sozinho tem que se juntar a outras pessoas, conseguir algum ator que tem aí mídia, e aí coloca ele no projeto como produtor associado. É tudo muito difícil. Então a gente não tem indústria. Antes a gente não tinha tecnologia, porque era só película, né? Se você fizer um levantamento, eu sempre falo isso, você fizer um levantamento aí para trás aí dos anos 80, né, diretores, quais são os diretores periféricos, quais são os diretores pretos, diretores mulheres, são pouquíssimos. Então o cinema por muitos anos não acredito que tenha ficou nichado na FAAP ali, né? Eu não acredito muito na frase do uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Isso não é verdade, porque eu amo, né, cinema novo, Glauber, mas esses caras tinham uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e os boletos pagos. E os boletos pagos, né? Então precisamos relevar isso, contar isso também. E a ideia da Na Veia foi, cara, não chega a teste. Onde tem teste de cinema? Os alunos até hoje me perguntam, como eu faço teste para fazer filme? Não, a gente pergunta até hoje, 20 anos de carreira, a gente tá pergunta. Aqui, esse é um dos maiores dramas da Se alguém nossa carreira. sabe como faz teste para cinema, alô? Não tem uma ciência exata, porque os projetos acontecem de uma forma irregular, sem uma indústria, totalmente dependentes de lei do audiovisual, né? Que às vezes por não ter grana, precisa contar com os amigos mais próximos, porque não tem como pagar cachê e blá blá blá. Então tem né? isso também. Eu entendo algumas panelinhas, porque são panelinhas necessárias que surgem desde o projeto. Porque eu não consigo levar à frente se eu não chamar esse diretor de fotografia que tem um currículo e esse ator que tem a mídia. É triste, mas é difícil e de outra forma. Sim. Né?
E a ideia da Naveia foi isso. Quebrar isso, porque era gente de ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha os boletos pagos, mas a gente tinha muita vontade, ideias e pessoas, Exato. né? E aí veio o lance de agora não precisa mais da película para fazer filme. Sim. Eu lembro de Digital assistir chegou. um filme que chama Tangerinas, que foi um filme que ganhou Sundance, e ele foi feito num iPhone. E eu nem percebi, e eu nem senti falta. Eu falei, cara, então agora é possível. Agora tá dentro, talvez esteja dentro da minha possibilidade. Aí a gente juntou, né? Eu, Fefo Barros, Rafa Ducur, Vinícius Calamari. Sim. Ali a gente abandonou tudo que a gente estava fazendo. Eu ainda fiquei morando. Você ainda ficou ainda um pouco no teatro municipal para dar uma sobrevida. Fica aí, segura aí um pouquinho. E foi interessantíssimo porque saí do Teatro Municipal para ficar na Naveia. Crente de que ia passar uns meses ali com meu seguro-desemprego, só que como eu já tinha registrado meu nome na Naveia, eu não tive direito ao seguro. E eu lembro de chegar, depois de ter saído do teatro, feliz por estar entrando de cabeça na Naveia, mas chorando. Eu lembro de chegar lá na mesinha da Naveia e chorar. Sem grana, vamos não que vou vamos. ter o meu seguro-desemprego. Vamos segurar aqui, a gente segura na mão do outro e vai, a gente foi durante um tempo, né? Gente, vocês têm ideia de quantos filmes vocês fizeram, quantos projetos, quantas séries, assim, nesse tempo de Naveia? Tem uma ideia? Antes, só linkando, concluir o que eu ia falar também, porque aí você tinha falado do maestro, e a Yaya contou um dia, num episódio atrás, que ela chegou na Naveia a partir desses exercícios que a gente fazia. Na praça, né? Que a gente chamava na época de regras do jogo, né? Que era prática, que é exercícios, juntar pessoas para criar e desenvolver exercícios cênicos para te fortalecer, para te fazer melhor. É a experiência dela. Ela falou, a primeira visão que eu tive, cheguei na praça, vocês estavam lá gravando, improvisando, e a gente fazia justamente isso também. Eu não sabia disso, A gente teve o primeiro filme, aí eu conheci vocês, só que naquele momento ali, talvez a gente se fortaleceu mais ali, que eu comecei a frequentar. Mas não foi ali o seu primeiro contato? Não, o primeiro foi o filme que a gente fez, só que vocês não estavam. Que era Vocês com dois não fizeram. Calamari. Foi Calamari, Ducur, eu e Paulinho. A gente fez um filme que a Naveia assinou. Eles assinaram. Eu não sei se vocês chegaram a fazer a montagem, você, no final. Eu acho que foi o Rafa Ducur. O Rafa que fez montagem, cor. E aí eu fui na Naveia e eu conheci vocês. E aí depois que eu tive contato com o trabalho de vocês enquanto grupo, foi nesse momento. Que aí eu vi vocês 4 lá, trabalhando, fazendo e acontecendo. Então eu entendi um pouco o rolê, que era bem experimental, a coisa, bem contemporânea. Já me agradou de cara. E eu já tinha meio que um filme ali, meio que em parceria com vocês, né? Porque tinha o Cala e o Rafa. Exato. Sim. Exato. Esse exercício do Regras no Jogo eu gostava muito. Eu acho que me remete um pouco ao maestro lá em Ococa. Se você comentou logo no começo, eu falei, meteu ao Regras do Jogo, essas brincadeiras do improviso. Exato, né? porque às vezes eu já tentei criar grupo de teatro onde a gente passou 2 meses sentado numa mesa discutindo o que ia fazer. Né? Isso acontece. E eu acho que o planejamento é importante, né? Mas a ação também é importante, o fazer. E a gente estava ali se propondo a fazer uma produtora de filmes. A gente não queria nem ir para o lado comercial, porque a gente já tinha tido aquilo, né? A gente não queria ir para a publicidade, a gente achava que a gente ia conseguir prosperar e se manter sem publicidade, só com cinema, tá? Isso é verdade, Sé? Tô tratando até hoje na terapia. Mentira. Não comecei ainda. A possibilidade. Faça terapia, que a gente tem o altar da terapia, hein, Sé? Com certeza, a terapia é essencial para todo mundo. Eu tô há algum tempo aí atrás, pelo menos uns 33 anos atrás. Mas é importantíssimo. E a gente tinha a ideia das regras do jogo, que é vamos para ação, né? Tinha algumas circunstâncias que eram dadas da situação e
vamos lá, tinha as câmeras posicionadas e improvisavam. Eu acho que era fundamental para a gente. A gente não poderia ter, naquele momento, ficado só na elaboração, como vai ser essa Sim. produtora, que a gente precisava fazer. Porque era um grupo grande, queria fazer, né? Era fotógrafos, eram que escrevia, eram atores, eram todo mundo interessado nesse movimento também do cinema independente, do cinema na veia mesmo. Com certeza, porque a gente começou em 4, mas desde o início, né, até lá eu lembro do nosso contrato inicial lá, né, R$0, é uma coisa assim. A gente realmente não tem dinheiro, a gente não tinha, não tem dinheiro, a gente não botou nada. O Rafa tinha uma câmera e a gente começou, né, começamos em 4, mas a gente começou a convidar pessoas profissionais da área que estavam trabalhando com publicidade, que estavam trabalhando e que queriam fazer cinema, trabalhos autorais, que queria ter ali uma possibilidade criativa de se criar. E aí, para mim, é o evento mais mágico que a Na Veia proporcionou. Que eu lembro não, ainda está registrado nos créditos do Ainda 70, que foi um piloto que a gente fez da série, tem 99 pessoas. Ganhando R$0. Não me orgulho disso. Não. Mas realmente era a única... Comendo esfirra do Habib's todo dia. Exato, ninguém lucrou com nada e era a nossa única possibilidade de realizar. Né? Então, se você entrar lá no nosso canal, que ainda existe, a Na Veia faliu. Na Veia Filme. A Na Veia faliu, porque realmente é uma utopia. É difícil. É difícil, né, É gente? utopia, não existe uma indústria, você precisa ter uma estrutura mínima, mas para mim o mágico é ter trazido 99 Tanta pessoas, entre atores, diretores de fotografia, que na própria realização dos curtas, dos clipes, ensinou muito pra gente. Muito. E muita gente que saiu dali tá voando muito hoje em dia também, né? Com outras áreas, em outros mercados e que estão trabalhando certeza. na Precisamos citar isso, sem falsa humildade, porque realmente a proposta de se fazer proporcionou a muitas pessoas que via o cinema distante, né, ter a experiência ali, colocar a mão na massa, e pessoas maravilhosas que estão arrasando aí, diretores de clipe, diretores de arte, que ensinaram muito pra gente, mas tiveram ali na Veia a possibilidade espaço, né? de fazer como direção. Eu lembro que teve, mesmo a minha função pessoal e principal na Veia, né? O meu desejo era dirigir. Eu lembro que eu fiquei 1 ano e meio sem dirigir. Porque a nossa... rodava, eu queria... né? Você quer dirigir? Então venha dirigir. Porque naquele momento era mais importante a gente ter pessoas e continuar firme, com possibilidade de realizar, do que eu, o Fefo e a Yaya ali fazendo... Que vem do teatro, essa coisa, do coletivo, né? Tudo de conhecer todas as áreas aí. E uma direção que te marcou, Sérgio, dentro ali da Na Veia, que você pôde estar perto do ator, ver esse artesanal? Yaya, eu confesso que eu acho que a minha carga de assistir bastante filmes, né, me deu referência. Eu estudei bastante o cinema, a linguagem. Eu aprendi muito no Teatro Municipal a questão da encenação, da composição. E teve algumas direções marcantes, mas eu preciso dizer que eu nunca fui completamente satisfeito na minha direção sobre o ator. Olha, diga mais sobre isso. Eu não era satisfeito com os caminhos que eu tinha presenciado até então de como direcionar o ator dentro de uma obra, seja audiovisual ou teatral. Porque eu gosto nos filmes, mesmo no teatro, que tem um aspecto, que pode ter um aspecto mais expansivo na movimentação. Eu gosto daquilo que me tira da ficção, daquilo que se conecta em verdade comigo. Eu não gosto de assistir um filme, né, e ver o ator. Né? Fátima fala a mesma coisa. Eu quero ver uma pessoa ali. Ela... definiu em palavras o que eu sentia, mas eu sempre tive isso. Eu sempre gostava do imprevisível, do orgânico, e eu nunca fui satisfeito, porque tudo era construção. Faz assim, faz assado, não é você, é o personagem. Então temos que trabalhar uma persona que está fora do Felipe. Né? Então temos que criar a partir das nossas referências e não a partir de você.
tem um texto que precisa ser blá blá. Então tudo para mim era muito informado dentro de formas. No entanto, não sei se vocês lembram ou em algum momento, em vários takes eu não assistia os takes. Eu não assistia, porque eu sentia às vezes que quando eu estava olhando, os atores começavam a fazer para mim. Então, em várias oportunidades, até no último filme que a gente fez, Fefo, que eu ainda não editei, depois a gente pode falar sobre isso. Uma hora sai. Exato. Eu lembro de, em alguns momentos lá, você interpretando a morte, que eu me escondi e ficava ouvindo. E aí conseguia, pela fala, ver, ou eu via você, ou eu via o texto. Ou seja, quando o texto aparecia de uma forma muito marcada, quando você dava o texto e o texto era mais importante do que você estava sentindo, isso me levava, me tirava da situação, me levava para a construção. E aí eu fui encontrando formas de dirigindo para buscar vida, para buscar a verdade. E não encontrei, até conhecer Fátima Toledo. Não encontrei. Mas, Yaya, uma direção que marcou muito, sem dúvida, foi o Ainda 70. Você não participou desse? Foi o Ainda 70. Por quê? O Ainda 70 foi o primeiro, né, Fefo? Ele foi o primeiro trabalho da Naveia. Ele existe antes da Naveia. Antes da Naveia ser Naveia, né? Foi a partir dele ali que rolou essa... Somos capazes, fizemos, movimentamos... acreditamos. Exato. E para mim, assim, eu não tinha feito... Fugimos da polícia. Fugimos da polícia, exato. Gravamos em lugares que não podiam gravar. Transgressor total. Gravamos com 30 pessoas dentro do trem. Não, eram umas coisas megalomaníacas, porque a gente queria uma cena de um balé dentro do metrô, que aí o balé... Ia representar o abuso que sofre. Que tava rolando muita história na época de abusos dentro do transporte público. A gente queria colocar isso dentro e criamos uma cena maravilhosa, mas tipo, como se grava no metrô? É caro pra caralho pra gravar no metrô. Não, você tem que pagar, tipo, vamos armar um plano e tá aí, assistam no YouTube pra vocês verem o resultado dessa cena. Ainda 70. E linkando, a gente levou um corpo de bailarinos pra gravar e levou o pessoal do coro do Teatro Municipal. É verdade. Teve vários amigos ali encabeçados pela Elaine, que convidou a Cláudia, não é Cláudia, esqueci, a Sandra Félix. A Elaine Moraes ali, que encabeçaram, o Misael também foi, e eles foram lá, o maestro de Mococa compôs uma música. Foi. Olha só como tá tudo. Exato. Então para mim foi a mais importante, porque eu não gravava desde Mococa, não tinha tido a oportunidade de fazer nada em São Paulo como direção. E pude juntar maestro, juntar o movimento da Naveia, juntar o Teatro Municipal. É uma delícia, assim, foi R$0, Zero. Né? Com certeza eu acho que tem muita coisa ali que a gente poderia aperfeiçoar. Pô, mas era o que tinha daquele momento, exato, né? Eu tenho orgulho. Eu também tenho muito orgulho desse trabalho. R$0, mas muita aprendizagem, né? Muito crescimento, muita conexão verdadeira. Coisa que dinheiro não paga. Mas Sérgio, infelizmente. Mas Mas agora o Sérgio tá com Fátima Toledo, né? Uma lenda. Pra quem é ator, a Fátima, né? A maneira como ela trabalha, os filmes de sucesso, né? Todos muito marcantes. Como foi para você essa mudança do diretor, do encenador, mais do todo, indo para essa coisa mais artesanal, da lapidação do trabalho do ator, entendendo que você também é um ator? Sim, e era o que me faltava, né, Fevo? Porque eu não tinha os instrumentos para dirigir o ator. Quando me veio essa possibilidade, veio como uma luva, né? Então vamos agora olhar para o ator, entender caminhos de chegar até o ator. E eu tô trabalhando com Fátima hoje por causa da Naveia. Por causa da Naveia Filmes, olha só. Por quê? Devido aos nossos curtas, aos festivais que a gente começou a ganhar, eu fui convidado para dar aula de direção no Instituto de Cinema. Sim, lembro. Né? Lembro, Ali, claro. do Steven Field,
mestre também, um parceiro, e ele me chamou lá com foco no digital, com foco no cinema guerrilha, porque também estamos revisando a didática, porque toda a didática antiga é baseada na película, né? Exato, em estruturas de equipe que hoje são diferentes. Então ele me chamou lá e fiquei 2 anos dando aula no Instituto de Cinema, e por causa disso fui convidado para dar aula de direção cinematográfica no Estúdio Fátima Toledo. Falei, ótimo, vou lá, vou entrar como professor. Então entrei em 2017 como professor, fiquei lá quietinho, bonitinho, dando as minhas aulas de direção cinematográfica. Em 2018 tem uma reunião, Fátima olha para mim, eu olho para ela, né? A gente se conhece ali em 2018, não conheço Fátima em 2017, porque ela estava fazendo 5 filmes seguidos. Nossa! Não conheço ela só em 2018. E dessa conversa, ela me chama. Quer ir para preparação? Quer ser meu assistente? Quer ser preparador de elenco? Aí eu falo, claro. E aí fiquei 1 ano treinando, né? A Fátima como mestre e supervisora geral, mas o Paulo Barros como ali o mestre do dia a dia. Então fiquei 1 ano ali com o Paulo Barros, entendendo o que era a bioenergética, entendendo o que era o método, procurando entender, né? Investigando. Ainda estou até hoje procurando. Claro, é muito difícil, né? A Fátima está desenvolvendo isso há 40 anos, né? Há mais ainda na vida dela. Então fiz esse trabalho de 1 ano e aí no final desse ano, de 2018, ela falou, vamos comigo então fazer um workshop no Rio? E aí fui ali, né, achei que estava completamente preparado, porque já tinha sido assistente de ópera, assistente do Teatro Municipal, já tinha encontrado uns caras chatíssimos lá da Itália, já tinha lidado com... exato. Falei, vamos lá. Muita coisa, e digo isso pela dificuldade do trabalho em si, né? Falei, não, vamos lá, eu estou pronto para ser assistente. E fui lá, me dediquei ao máximo, e lembro que quando a gente voltou, Fátima falou assim para mim, você foi um assistente excelente. Mas eu não preciso só de um assistente. Eu preciso de você. E aquilo mexe comigo até hoje. Porque a gente fica muito preocupado em se defender, em se proteger, e acaba se relacionando com o outro através das nossas máscaras, dos nossos personagens. Ou seja, que são parte da gente, mas são pequenas partes da gente. E isso impede, muitas vezes, por medo de que a gente se entregue por inteiro em algo. Né? Porque é isso, eu falo hoje, né? Fátima é minha mestra, Fátima Toledo é minha mestra, é minha amiga, eu amo ela imensamente, porque ela vem me ensinando o método dela e ela vem me ensinando a viver através da verdade, através de você. Eu passei a minha vida inteira me especializando em me enganar. A gente faz isso. Eu passei minha vida inteira me especializando em me enganar. Porque a gente fica o tempo todo preocupado em ser uma pessoa boa, em ser uma pessoa inteligente, em ser um bom filho, em ser um bom aluno, em ser um bom ator, em ser famoso, em ter sucesso. E a gente não gasta tempo nenhum se preocupando em ser a gente. E a gente é bom, a gente é inteligente, a gente é ator, mas a gente não é só isso. A gente é também as coisas ruins. A gente não é só luz, a gente é luz e sombra, tudo ao mesmo tempo. Não tem que isolar. E é isso que te faz único. Então a gente passa o tempo todo tentando ser coisas e não se dedica em ser a gente. E ainda mais no trabalho do ator, né? O ator se monta inteiro e nunca consegue estar pleno ele mesmo ali. Exato. E aí a gente vai tentando seguir fórmulas. Para você ser um bom ator, você tem que fazer isso e isso. Para você ter dinheiro, você tem que fazer isso e isso. Mas o que você quer? O que faz sentido para você? Eu não estou preocupado em como eu vou morrer. Se eu vou morrer rico, se eu vou morrer depois de ganhar o Oscar. Eu estou preocupado com como eu vou viver. O processo. O processo que o Fefo cita em algum episódio, no primeiro episódio. Porque tudo é processo, né? Tudo é processo. A gente fala muito assim que a nossa busca, principalmente do podcast, é a gente tirar as máscaras, da gente se expor dessa forma, porque diariamente a gente está aqui, a gente, né, toda semana tem um podcast, é muita exposição.
Então, quanto mais a gente consegue ser a gente, se expor sem medo do julgamento, do olhar, dessa crítica, mais próximo do nosso eu a gente se encontra. Porque a gente já Sabe? percebeu que essa coisa enlatada, essas caixas que a gente se coloca ou que nos são colocadas, não funciona. E não funcionou. Limita, porque é aquilo que até a Sophie Charlotte falou na live com Fátima, né? Tudo aquilo que machuca a gente ou que a gente não quer, se transforma quase que como num músculo machucado. Então você evita os movimentos com aquele músculo, porque você não quer sentir aquela dor, você não quer que aquilo te machuque. Mas esses mecanismos de defesa que a gente vai criando, eu não digo não porque eu não quero eu não quero conflito, eu não digo não porque eu não quero que a pessoa deixe de me amar, eu não faço isso. Esses mecanismos de defesa te protegem, mas também te aprisionam. Uhum. Então você acaba ficando preso em medos, muitas vezes inconscientes. Então, eu sinto que, e falando assim de uma forma objetiva, performance, vamos sair dessa performance, né? Você está mais habilitado para ser você ou para você ser o personagem X que existe só nas suas referências? Você entende? Qual você vai desempenhar melhor? A Yaya, o Fefo vai desempenhar o Fefo, ou você vai desempenhar melhor? Você entende? Então, o método, a visão de Fátima, explicou que a gente chega a ter esses personagens a partir da gente. Porque não precisamos de atores. Atores são as suas profissões. Sim. Na hora, a gente precisa que você seja uma pessoa. Entende? Sim. E isso mexeu muito comigo, mudou muito comigo. E aí eu entendi que não é o papel que desempenho, mas é como todos esses papéis se conectam em mim, como eu lido com tudo isso. Eu tenho uma questão assim gigantesca, não vou polemizar. Problematizar. Achei que você queria polêmica. Aqui, mas pode ser também. Mas eu tenho uma questão com a palavra personagem, assim. Algumas vezes, alguns momentos na minha vida, eu falei, personagem não existe. Mas não era muito bem isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que o personagem, a personagem, é uma leitura desse espectador junto com várias composições, porque sou eu ali, junto com várias escolhas que eu faço de ação, de relação, de ação-reação, de figurino, de qual objeto eu utilizo. Então, é uma composição que constrói a personagem. E tem muito do eu ali, do meu eu. E até dessas minhas pesquisas, desse meu olhar, do experimento. Mas ele parte da sua essência. Então, era algo que eu falava assim, gente, essa coisa de personagem, vai criar uma coisa que não é... Existe ali de você, porque você está colocando em prática. Talvez não é algo que você pratique no seu cotidiano. Talvez é uma forma que você está experimentando, que não é algo comum ou um hábito, sabe? Eu entendo. Mas eu acho que é uma composição ali. E aí sim existe a leitura a personagem, sabe? Hoje eu acredito, que foi o que Fátima me trouxe, de que o personagem é uma referência. Boa, isso. Ele é uma referência, exato. Ele é uma referência, né? Mas quando você vai para a ação, ele se torna você. Sim. Né? Você em dentro jogo. daquela... Exato, em Justamente, jogo. em jogo. Em jogo, dentro daquela situação. Você, essa referência, né? A personagem. Eu quero trabalhar o humor, talvez uma ansiedade. Essa personagem é muito ansiosa, irritada, agressiva. Não sei porque que eu fui para... Mas essas palavras. Então, eu pego essas ações, sei que são referências, e na hora do jogo, como que isso, que é uma leitura do meu olhar no mundo, reverbera em ação. Faz sentido? Faz sentido. Segundo o método, né, a Fátima sempre fala que o método dela é mais um método, é um caminho. Não é o melhor, não é o único. Né, mas pela visão dela, o que a gente desenvolve, não existe nenhum tipo de construção. Você não pode entrar em cena
pensando em fazer isso, em como falar, em como agir, né? Você precisa viver aquela situação, né? Até o livro de Fátima chama Interpretar a Vida, Viver o Cinema. Você interpreta a vida para conseguir viver a situação ali dentro de uma cena, dentro de um roteiro. Nesse caso, tem até o pessoal que pergunta, mas isso não vai fazer com que eu seja sempre a mesma pessoa em todos os filmes, né? Não vai ser a Yaya sempre? Eu não preciso, sei lá, colocar um trejeito? Não. Né? Porque, por exemplo, se você aí que está ouvindo a gente já foi assaltado 2 vezes, por exemplo, você não reagiu. eu faço essa pergunta nas aulas, a Fátima faz, né? E aqui em São Paulo é comum, né? As pessoas sempre levantam, eu já fui 2 vezes, tal, 3, 4. E assim, você não reagiu da segunda vez igual a primeira. Justo, muito bom isso. Mesmo que você faça um roteiro hoje e faça o mesmo personagem dentro desse mesmo roteiro daqui a 5 anos, ainda assim não vai ser igual, porque você vai estar em outro momento da sua vida. Tem outras coisas que já atravessaram, né? Por isso que você tem que estar livre para conseguir sensorialmente ir até onde a situação, a cena quer que você vá. Você não vai lidar com aquela situação com seus mecanismos de defesa. Você não vai lidar com aquela situação com um jeito de falar, com um personagem. Você vai lidar com aquela situação com você. A partir de você. Então não dá para planejar. E isso é a vida. A gente não planeja, né? Vocês até me contaram que vocês tentaram gravar com uma coisa meio roteirizada. Não funciona. Quantas vezes na vida a gente já ensaiou o texto que a gente ia falar para um afeto ali? Total, nada acontece. Eu lido isso na minha terapia. Eu tento roteirizar tudo, mas nunca sai do jeito que eu quero. Exato. E aí Exato. Melhor seguir ser você, né? Viver. Exato. E eu vou citar muito Fátima aqui, porque, enfim, ela é minha besta. E ela fala, quer fazer Deus rir? Conte os seus planos. Porque... Perfeito. Porque a vida é imprevisível, né? E aí eu começo a pensar mais nessa questão do estar presente, que a gente não está presente na nossa vida. Isso eu acho um absurdo quando eu percebi isso em mim e no outro, né? A gente trabalha hoje pro amanhã, a gente está hoje planejando o amanhã. Sim. Né? E aí a gente ou está planejando amanhã ou está preocupado com ontem. Aí ou você está preso no passado ou você está preso no futuro. Preso com o que você não fez ou fez errado, o que aconteceu no dia de ontem, o que te traz a sensação predominante da depressão. Né? Não estou querendo dizer que isso é depressão, porque depressão é uma coisa seríssima, química, que envolve outras coisas. Mas a sensação, ou seja, tem algo no passado que você está preso e você não consegue avançar. Ou você está preso no futuro. O que vai ser amanhã? Eu vou conseguir, não vou. Ansiedade. Passado, depressão, futuro, ansiedade. Porque você está tentando lidar com um dia que não existe. Não existe amanhã. Você nunca vai viver o amanhã. A gente nunca vai viver o amanhã, porque o amanhã não existe. Existe o hoje. Você sempre vai viver o hoje. Então ela trouxe isso para a minha vida como visão de vida e para o método. Você tem que estar ali em situação, focado, presente. Você não vai pensar o que você tem que falar, você vai ouvir e vai responder. Você não vai planejar o momento que você vai chorar, você não vai planejar o que você vai sentir. Porque a vida é assim, não dá para planejar, você precisa viver. Né? E o curioso é que quando os atores conseguem, através da preparação, chegar nesse lugar, eles ficam desesperados. Porque eles saem de cena e falam, eu não lembro de nada do que eu fiz. De nada. E aí geralmente ligam pra Fátima no meio da madrugada, chorando, eu não lembro, eu acho que tá uma bosta, eu não sei o que eu fiz. Aí ela falou, então funcionou. Eu não tenho dúvida que é essa que vai entrar no filme. Porque na vida... a gente não fica se observando, ainda mais em situações de conflito, situação de busca em que você quer... Você não vai ali fazer sexo e fica pensando, agora eu vou beijar a boca, agora eu vou beijar a orelha, agora eu vou pôr a minha mão na nuca. Agora... Você vai vivendo, sentindo, pondo na mão, beijando, né? Então, o ator tem que estar nesse ponto, livre para ir até onde a situação pede que ele vá. Eu acho uma... Você tá livre para ir? Eu tô sempre, pro Sérgio eu tô sempre livre. E a gente vai precisar encerrar aqui, eu só queria falar uma coisa que eu acho muito importante. Vocês tiveram uma visão, a gente
pôde conversar aqui sobre preparação, um pouco de preparação de elenco. Eu acho muito importante, já debati anteriormente com o Sérgio sobre isso, a gente vê, as pessoas veem um trabalho na cena do ator, no filme, no teatro, no cinema, e acha que o ator chega lá e faz aquilo e pronto. E é um trabalho artesanal que passa na mão desses preparadores de elenco. É muito importante, né? A gente falou muito aqui de comunidade, de senso de coletivo. Um ator também não faz nada sozinho, ele não é a grande estrela, né? Sem trabalho, sem lapidação, sem... né? E eu acho muito importante você falar isso, porque a gente não tem às vezes essa noção, né? É só o trabalho do ator é que brilha ali na frente como se fosse aquilo, mas tem todo um trabalho artesanal aí. Exato, eu demorei um tempo para entender qual era o trabalho do preparador de elenco, não, né? Antes de me formar ali, quando era mais jovem, né? Quando eu vi lá em Cidade de Deus, Fátima Toledo preparou, mas preparou como? Né? Sem dúvida, eu acho que é um trabalho em equipe. Né? Eu acho que o trabalho do preparador, ele está em ajudar, conduzir, ir junto até onde aquela pessoa precisa chegar para viver, conseguir viver de forma livre aquela situação, aquele roteiro, aquela história. Né? Precisa ter um condutor, porque é um trabalho tão solitário. É aquilo que... É o que a gente estava falando, é um trabalho tão solitário. E se você precisa estar presente, vivendo, você não está se observando. Então você precisa de alguém para estar também observando, entendendo. Porque às vezes o que a gente acha que está expressando não é o que a gente está expressando. Sim. Né? Às vezes, e por um mecanismo de defesa, por uma falta de liberdade em algum aspecto expressivo. Sim. Né? E Fê, eu não sei se já está terminando, não sei se outras perguntas. Já! Acabou? Já. Queria um minutinho. Eu queria muito. Mas... Vamos passar a noite junto? Foi muito rápido. Muito rápido isso. Muito, já passou da nossa hora. Você volta depois? Eu volto. Vem com a Fátima. Claro, meu bem, eu já te falei. Inclusive, sugeri que vocês convidassem ela. Vamos convidar. Fátima, meu amor, venha, por favor. Vai ser um prazer. Com certeza ela vai vir, assim, Fátima é incrível e vai ser delicioso. A gente já vai separar 2-3 horas para esse episódio, porque já tem muita história aqui. É verdade. Eu quero muito ouvir, é claro que não vai dar tempo hoje da gente falar, mas eu queria ouvir histórias de atores que vocês encontram no caminho, né? Até para você e para Fátima. No futuro a gente vai quais falar. Quais são os dramas, né? Que mais encontra? As tensões, quais são as possibilidades, como que vocês verem um ator desabrochando, sabe? Tudo isso, acho que tem muito papo ainda para rolar. Legal. Né? Perfeito. Você volta? Você volta, sempre. então. Sempre. Então tá bom. Então, eu ia falar, você quer dar uma dica, mas como você vai voltar? Você quer terminar como? Termina você. Cara, o programa de hoje. Tem uma coisa que é muito importante para mim, e eu vou tentar não ser longo, que é a questão que eu sempre falo do conceito de arte, que sempre me incomodou muito o conceito de arte, que sempre falava que arte é a poesia, arte é a expressão, arte é a vida, tudo me parecia muito abstrato, né? E eu passei minha vida procurando qual era o conceito de arte que me servisse, né? Sei lá, quando eu estava lá na Avenida Rio Branco com 3 aluguéis atrasados, eu pensava, a arte é para expressar, mas eu preciso expressar mesmo alguma coisa. Será que a minha poesia vale a pena? Será que não é melhor eu só entrar num emprego e pagar as minhas contas? E aí uma vez eu encontrei, né, no Google a definição, depois de ter lido livros, a definição que eu carrego, que mais me agrada. A origem da palavra arte remete à técnica ou habilidade. Então, mais do que a expressão, poesia, eu vi que a arte é uma técnica ou habilidade do quê? De dentro da natureza, eu criar algo e aquilo interferir no meu dia. Pois bem, então eu entendi que a arte era isso. A habilidade ou capacidade de, do nada, você criar algo que interfere na sua vida. Então, calçado, tudo que a gente olha, a forma como a gente mora, os móveis. Então eu entendi que, claro, a gente tem as grandes artes, o teatro, que tem funções também muito específicas de alterar o nosso dia a dia, mas eu vi também a arquitetura em se fazer uma ferramenta com osso, né? A arquitetura, a escultura, né? Em se pegar um osso e fazer uma ferramenta, a arquitetura na forma como a gente vive. E aí eu entendi, cara, então eu não faço cinema só para expressar minha poesia, expressar o meu ser, blá, blá, blá. Eu faço cinema porque eu quero interferir no dia a dia das pessoas e no meu. Sim.
Eu faço teatro porque eu quero, do nada, criar algo que vai mudar o jeito que as pessoas vivem. E como que a gente faz isso no cinema e no teatro, por exemplo, que é o que está a minha, né, o que eu trabalho. A minha habilidade. A minha habilidade, exato. Eu proporciono para as pessoas que estão assistindo outras formas, outras possibilidades de viver. De como eu lido comigo, de como eu lido com o mundo, de como eu lido com as pessoas. Então, se a gente está assistindo um filme de algo que aconteceu em 1944... as pessoas, a gente está mostrando para as pessoas que olha o que já aconteceu. Cuidado, como você tem vivido, o que você tem valorizado. Se a gente faz um filme que se passa em 3056, a gente está querendo dizer, olha o que pode acontecer. Olha a que ponto nós podemos chegar. Entende? Então, é essencial, porque se a gente está no momento à beira da extinção, né? Porque a gente conduziu a civilização a um ponto de que tem homens aí que têm acesso à bomba atômica, né? Que podem levantar de manhã, bater o dedinho na mesa e apertar um botão e acabar com tudo. A gente ou vai acabar ou a gente vai tomar um outro rumo, né? A esperança falando. E esse rumo vai vir a partir do quê? A partir da arte, do cinema, da dança. E até hoje lidamos de forma errada com a gente, com o mundo, com os outros. Precisamos mudar. Mudar para onde? Essas referências a gente vai encontrar no cinema e no teatro. Então aí eu entendi que não é só um mecanismo, instrumento de expressar o que eu sinto. É uma ferramenta afiada, concreta e objetiva que pode interferir na forma como eu vivo e na forma como as pessoas vivem. Muito obrigada. Dormem com essa. Ai, Sé, obrigado. Obrigado, meus amores. Te amo muito. Também amo vocês. muito A gente você vai voltar aqui, porque tem muito mais coisa pra falar, pra gente adentrar. Um prazerzaço. Acompanhem o Sérgio aí no YouTube, tem na Veia, tem as direções dele. Isso, Estúdio Fátima Toledo, Estúdio né? Fátima Toledo. Entrem lá, a gente tá no Instagram, tá no TikTok, tem o site www.estudiofatimatoledo.com. E tem que fazer o curso para ter essa vivência também, né? Exato, da bioenergética, entender, né? conhecer. Antes de falar, antes de acreditar, conhecer. A gente tem curso online que a gente dá para o mundo inteiro, a gente tem curso presencial, não existe desculpa, né? Então, antes de acreditar em qualquer fake news, antes de ter medo, conheça, porque você vai ver que nós vamos receber você com muito respeito, com muito amor e muito carinho. Obrigada! Toma, sociedade! Gente, é isso. Gente, muito Foi obrigada. gostoso Foi hoje. uma delícia. E Fefo, parabéns, meu amor! Parabéns, Fefo! Gente, Me sigam, todo me vejam mundo em New amanhã, York, me mandam muitos mensagens. beijos pra ele, enchendo ele de carinho. 34 com 34. carinha de 18 ainda. Louco. Muita Parabéns. alegria. Obrigado, meus amigos, meus dramáticos, meus fãs, todo mundo. Beijo. Beijo, gente. Até a semana que vem. Segue a gente, né, Fefo? Dá um beijo, Dramáticos tchau. Podcast, Aê, segue lá. tchau, Beijo. tchau.